Eu vou gravar sobre a estreia deste novo filme, esse documentário que vai chegar no dia 16 de setembro, mas eu estou extremamente desconfortável. Parece que eu tô colocando um alvo gigantesco na minha cara, porque é um filme que fala sobre o Bolsonaro. É um filme feito por um cineasta gay, contando a sua história de vida e como isso vai mesclar com a vida desse político e todos esses últimos acontecimentos nos 4 anos que a gente está vivendo aí de governo dele e até um pouco antes. E é como se eu me sentisse um elo extremamente fraco nessa corrente. E por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu vou estar indicando um filme que eu sei que pode vir um monte de gente aqui e me atacar? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, mas eu vou gravar sobre ele, porque ele é extremamente necessário. E eu espero muito ter coragem de, no final, lançar ele aqui para vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath, venho aqui para falar com vocês sobre uma das estreias dessa semana, o documentário Quebrando Mitos, que vai chegar no dia 16 de setembro, nessa sexta-feira, no próprio site Quebrando Mitos, para vocês assistirem gratuitamente. Esse documentário ele foi produzido, dirigido, roteirizado e também tem a narração do Fernando Andrade, que vai contar a sua história, né? E parte dela com o que está acontecendo atualmente no Brasil. Se vocês não lembram, ele também é responsável pelo documentário Quebrando o Tabu com o Fernando Henrique Cardoso, onde eles falam sobre as drogas e como ele é um problema de saúde e não algo que deve ser resolvido nas cadeias de uma maneira punitiva e criminosa. Ele também fez outros documentários, um com o Caetano Veloso, e agora ele estreia no dia 16 de setembro esta biografia que vai ser mais sobre o Brasil e todas as consequências e toda a história também do Bolsonaro. Mas para vocês compreenderem um pouquinho mais sobre o que é este documentário, eu vou ler um trecho da fala do Fernando, né, que aparece aí no filme, e é bem significativo, eu acho que resume muito bem o que a gente vai encontrar aí nesse longa. Masculinidade não precisa ser catastrófica. É importante dizer isso. Não é uma crítica ao masculino. Afinal, eu sou um homem gay. Não estou falando que homens não têm que participar do poder. Estou dizendo que o poder precisa ser dividido. Cabe mais gente. Quando todo mundo olha uma coisa pelo mesmo lado, todo mundo só enxerga o mesmo ângulo. Quem perde é a sociedade, porque eliminamos assim a inteligência coletiva. Então, é bem interessante como o Fernando e o seu companheiro, que também faz parte da produção aí do filme, que é o Fernando Siqueira, eles construíram isso logo em seguida às eleições do Bolsonaro, né? Em 2019 eles começaram a coletar e a fazer os primeiros cortes desse filme e mostrando o como a vida deste governante ela vai impactar e ela é ali uma linha que mostra o como a nossa sociedade ela tá doente, o quanto a gente está atolado de preconceitos, de machismo, de misoginia, sabe? Todas essas coisas que a gente sabe que já tinha. A gente sabe que a Amazônia ela não está sendo desmatada nos últimos 4 anos. Já estava acontecendo antes, está acontecendo há 500 anos. Mas tudo o que aconteceu nas últimas eleições, elas colocaram ainda mais potência nas coisas negativas. E falar e lutar contra elas se tornou quase uma bandeira suicida, porque tu vai ser atacado.
tu vai sofrer o hate dessas pessoas que não têm medo de colocarem o que é mais negativo para fora, de querer matar, de querer ofender, de querer ser racista, sabe? Antes, essas pessoas, elas estavam lá, elas faziam essas coisas, mas agora elas tiveram um aval governamental para isso. É como se, tipo, foi legalizado. E ficou tudo impune. E é isso que a gente vê no documentário. São esses 4 anos de dor. A gente não vê construção de nada positivo. A gente só vê dor e sofrimento. Principalmente da minoria. A dor da comunidade LGBTQIA+, a dor das pessoas pretas, faveladas, a dor das famílias que não conseguem colocar uma carne na mesa por conta do preço. E carne é luxo. As pessoas não estão conseguindo colocar arroz para alimentar a sua família. Entende? É um mar de sofrimento nesses últimos anos que é realmente muito dolorido assistir esse documentário. E eu acho interessante que nas falas ali de algumas entrevistas do Fernando, ele comenta que isso deixou ele muito doente. Na produção do filme, ele ficou extremamente doente, ele precisou se afastar, porque a gente sente que é tanta coisa que esse governo fez, tanta coisa que esse governo foi construindo e foi alimentando nos últimos anos, para a gente ver a realização desse massacre dos direitos humanos no final de 2018, com a eleição do Bolsonaro, que a gente se sente doente junto com ele. E também a gente compreende que o filme, ele começa de uma maneira muito serena e bonita, com flores, com as orquídeas, que sempre foi um hobby desde criança do Fernando, e mostrando ali também o quanto essa masculinidade tóxica, essa masculinidade catastrófica, fez com que ele sentisse medo de ser quem ele era, sabe? Ser julgado um garotinho porque ele gostava de cultivar orquídeas em casa. Ter que se vestir com a roupa dessa versão que ele julgava que os amigos queriam que ele fosse, que ele julgava que a família queria que ele fosse, por muito tempo. O Fernando só foi comunicar, né? Só foi contar para as pessoas publicamente que era um homem gay em 2017. Ele passou a sua vida toda deixando isso, sabe, pro íntimo dele. Passou boa parte da sua juventude não contando para ninguém. Quando finalmente ele consegue falar publicamente sobre isso, até mesmo para ser um incentivo, para ser uma história para as outras pessoas também se identificarem, vem o governo Bolsonaro e coloca um alvo novamente nessas pessoas, como se elas já não fossem, né, um grande alvo, infelizmente. Mas, sabe, reluz de novo. Tá aberto para tudo. Tu pode ofender essas pessoas abertamente. Tu pode ofender mulheres abertamente. Tu pode ofender deputadas. Tu pode matar vereadoras. Então é bem duro, não é fácil. Para quem não sabe, o Fernando, ele sim é um homem com uma condição financeira muito estável, ele vem de uma família com um nome de peso, ele é irmão do Luciano Huck, né? Então ele teve condições financeiras de viajar para o exterior, e de quando o Bolsonaro foi eleito, ele viu a necessidade, como ele era um opositor às ideias do governo, ele identificou que sim, ele precisava sair do país, porque ele recebeu ameaças, e ele tinha condições de sair, e ele foi, sabe? E ele coloca isso no documentário, a condição de privilégio dele, que a gente sabe que a maioria não tem. A gente sabe que estamos aí sujeitos, dia após dia, a ir pra rua e ser assediada e nada acontecer. Dia após dia,
a comunidade LGBTQIA+, é morta. Dia após dia, um homem negro é morto. Dia após dia, acontece uma violência. E ela foi legalizada. Assim como a gente vê todo o caso das armas, assim como a gente vê todo o caso do desmatamento durante a Covid-19, aonde o ministro diz para passar a boiada. Então, é importante, é um documentário que faz esse recorte, ele é realmente isso, ele vai contar um pouco sobre a vida pregressa do Bolsonaro antes de chegar à presidência, mesclando com a vida do Fernando, né, como certas coisas vão impactar na vida dele. Então eu enxergo como, sim, uma visão muito importante para o momento que a gente está vivendo de democracia, de estar lutando pela democracia, a gente saber um pouco mais e relembrar. Esse é o importante, acho que é isso que o documentário faz. Ele vai fazer a gente relembrar tudo o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, aconselho que você assista Quebrando Mitos, que vai estar disponível agora dia 16, a partir do dia 16 de setembro, no site Quebrando Mitos. Vou deixar aqui na descrição o linkzinho para vocês acessarem. E me contem aqui se vocês forem assistir, se vocês assistirem. E como diz o próprio cartaz e como é falado no próprio documentário, ideias são a provas de bala. E a gente tá aqui. E eu vou postar esse vídeo. Porque ideias são a provas de bala.